ela no formato de determinante. E como que a gente faz isso matematicamente? Escreve det, que é de determinante, bem criativo, né? E a letra maiúscula que representa a matriz. Então, ó, a determinante da matriz A, ela é escrita não como colchete mais e nem parênteses, tá? A matriz também pode ser representada com parênteses. Eu não gosto muito, mas é comum você encontrar a matriz em formato de parênteses. Já no caso da determinante, a gente representa ela com linhas retas, né, e uniformes. Ela parece um módulo, né? Lembra no primeiro ano, quando a gente estudou módulo? Então ela parece um módulo. Transforma de colchete de parênteses em linhas retas. Então, determinante de A, pego a mesma matriz, né, aquelas posições daqueles números e coloco aqui. Esse é o formato de um determinante. A gente ainda não transformou isso em número, a gente vai ter que verificar como é que a gente faz isso. Mas antes de fazer isso, eu preferi colocar aqui os primeiros dois tipos de determinantes, para a gente fazer observações e poder prosseguir. A primeira é de ordem 1, primeira ordem. Então, pessoal, vou ser sincero com vocês. Não compensa você fazer uma matriz de ordem 1 e depois calcular o determinante, que nem tem regra para isso. Se você tiver uma matriz, ó, matriz A, formada pelo número 3, pessoal, ela é 1 por 1, ela é quadrada, né? Tem uma linha, uma coluna, só que isso não é é uma tabela porque está escrita em formato de tabela. Só que a gente não encontrou em nenhum exercício esse tipo de coisa. A gente já pega o número 3 e trabalha como um número real qualquer. E aí eu multiplico por uma matriz, né? Como a gente já chegou a fazer. Então, é difícil você encontrar uma representação de uma matriz por um único elemento. É difícil. Pode acontecer? Pode. Eu não vou dar nenhum exercício com esse tipo de representação. Eu prefiro já trabalhar com ele em módulo. Mas, dentro da definição de determinantes, a gente tem a matriz determinante de ordem 1, né? Ou a matriz de ordem 1. Então, sendo uma matriz de ordem 1, por exemplo, matriz cujo elemento é o único 3, como é que eu vou trabalhar com isso? Bom, seguindo aqui a setinha, eu transformo em determinante, ou seja, coloco as linhas retas, aquele elemento, e detalhe, pessoal, não tem conta para fazer. O determinante daquela matriz, dessa matriz, é o próprio número. Ou seja, se eu tivesse a matriz A, cujo valor é 3, escreva ela em formato de determinante, né? Determinante de A, o número 3, e a resposta é o próprio 3. Determinante de A é 3, se fosse o caso como esse, tá? Então, essa primeira ordem aqui, ela é uma introdução, né, pessoal? É uma definição. Ela existe porque isso é quadrado, mas a gente não trabalha, é raro trabalhar com isso. Eu, por exemplo, não lembro de ter feito um exercício na minha vida com uma matriz de ordem 1 e ter que transformar isso num determinante. Pode ser que a gente encontre aí nos exercícios que eu vou passar para vocês, mas é tão desnecessário que, se eu puder, eu vou evitar. Bom, mas como definição, tá tudo bem, né? Determinante da matriz A11 é o próprio determinante A11, é o próprio número. Como eu falei aqui, matriz A, determinante de 3 é o próprio 3. Beleza. Só que, de novo, eu falei aqui rapidinho, mas vou fazer uma observação. Determinante só dá para fazer com matrizes quadradas, tá, pessoal? Tem que observar, tem que frisar bastante isso, porque você não pode transformar um número em qualquer matrizes, né? Você não tem todas as matrizes, todos os casos, todos os tipos, só quadrada. Por isso que a gente chama de ordem, né? Então, uma matriz de ordem 2, do tipo 2 por 2, você tem lá os elementos, né? Seja uma matriz A qualquer. E aí, você vai ter a representação que eu falei para vocês. Det de A, coloca tudo isso em linhas, né? Duas travinhas aí, os elementos. E quando ela for de ordem 2, aí, pessoal, é diferente. Aqui, para eu poder transformar ela num número, eu
operação, eu preciso de regra. Diferente do primeiro, que era só tirar do módulo, né? Isso aqui parece um módulo, né, pessoal? Não posso nem chamar de módulo. Mas como parece muito módulo, vamos só para entender um pouco. Então era só tirar desse módulo e ficava A11, tá? E aí, já na ordem 2, na ordem 3, 4, 5 e assim por diante, pessoal, a gente precisa estabelecer algumas propriedades matemáticas, senão a gente não consegue trabalhar. E aí, olha só o que eu tenho aqui. Sendo de ordem 2, determinante de A, escrevia lá dentro das traves, né, das linhas, e para tirar ela daqui, transformando ela em número, eu preciso fazer a multiplicação de uma diagonal, e essa daqui é a diagonal principal,